E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui que se chama Água Luz, da escritora brasileira Cecília Rogers, livro que saiu em 2023 pela editora Mondro. Eu tive inclusive a oportunidade de conhecer a autora na Flip e pegar um autógrafo dela aqui lá na Casa Gueto, onde estavam, né, uma série de editoras brasileiras independentes, e consegui trazer lá da Flip então esse livro aqui. Mostrei para vocês esse livro em um dos book hauls que eu fiz aqui, né, nos últimos meses, naquele que eu mostrava inclusive os livros que eu trouxe da Flip. É um livro super curtinho, gente, que tem 80 páginas. É uma narrativa só, né? O que seria aí um mini romance, uma novela, um conto estendido, que seja, mas é uma narrativa de ficção e que conta ainda com textos complementares, né? Como um prefácio e pós-fácio. Então a narrativa em si ela é bastante curta, mas isso não quer dizer que ela seja simples ou simplória. É uma narrativa num mergulho, num mergulho muito grande no eu, muito profundo no eu, e que vai revelar aí várias cicatrizes, várias feridas de uma protagonista em relação à sua existência e à sua família. Mas antes de desenvolver um pouco mais aqui a minha resenha, eu vou pedir para vocês aquele pacote já que eu peço sempre, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, comentar aqui se você já leu esse livro, se você se interessa por esse tipo de narrativa, assistir ao nosso vídeo até o final, ver mais vídeos do canal, compartilhar os vídeos nas redes sociais. Quanto mais você interagir, quanto mais você compartilhar, melhor para o canal e faz com que a gente possa sobreviver aqui nessa plataforma, que é um mar de conteúdo que às vezes a gente se perde um pouco e é difícil às vezes achar coisas de qualidade. Então, peço a sua ajuda para continuar fazendo resenha aqui. A escritora Cecília Rogers tem formação em engenharia e um mestrado em literatura. Já havia escrito outros textos, mas esse é o primeiro romance dela. E vocês sabem que a editora Mondro, ela é parceira aqui do canal, é uma das editoras que confiam aqui no trabalho da editora e estão sempre aí mandando livros aqui pra gente. É mais um belo trabalho de edição, um belo trabalho de capa, né? Eles continuam fazendo essas coisas que eu acho lindas, que são a capa interna aqui, né? A segunda capa, digamos assim, né? E terceira, né? Que geralmente são negligenciadas pelas editoras, né? Porque é um negócio que eu acho que custa um pouco mais caro, né? Mas o trabalho final fica lindíssimo e eu acho que colabora muito com o que o livro quer dizer. Porque as ilustrações, no geral, não são aleatórias, né? Elas não são apenas um complemento, elas dialogam demais com o que vem dentro de fato das obras literárias aqui. Água Luz é uma curta narrativa em prosa poética muito forte que me surpreendeu muito e me cativou muito. Confesso que não esperava essa qualidade que eu encontrei aqui. Não que eu achasse que ou a Mondro ou a escritora não pudessem fazer livros bons, mas eu fui meio que desarmado, não sabia muito o que esperar. E é até bom isso, né? Porque a gente não cria expectativas nem positivas nem negativas com o livro. E confesso que o livro, ele me abraçou, assim, e não é um abraço muito quente, não, tá? É um abraço, assim, que faz sofrer. Desde o começo, assim, eu me senti tocado demais pela linguagem, tocado demais pela situação, pelos traumas dessa personagem, né? O livro é narrado em primeira pessoa pela Luzia. A Luzia é uma jovem, quando começa a narrativa, de uns 12, 13 anos. Ela é a protagonista, ela é a narradora, e a gente acompanha em uma boa parte da vida dela até a idade adulta. Ela vive no campo com a sua família, que tem ela tem vários irmãos, né? Várias irmãs, a mãe, um pai. Essa figura do pai é uma figura muito central na narrativa. Um irmão com quem ela se dá muito bem, né, e uma agregada também. Mas é um ambiente bastante tóxico, é um ambiente bastante violento, física e mentalmente, psicologicamente. Isso não é spoiler, porque acontece logo na primeira página do livro. Ela vai nadar com o irmão de cima de uma pedra, faz um salto, né, cai na água, mergulha, e de repente, né, ela fica pensando que ele vai voltar logo para cima, e de repente para, né, não tem nenhum movimento mais na água, ela sai desesperada para ver se consegue
achar alguém para ajudar a tirar o irmão dali, e encontra um irmão morto. Isso vai ser de extrema importância para como, e determinante, né, para como essa moça, essa menina, ela vê e ela sente o mundo. Logo depois ela cai num poço também, que não é só um poço físico de fato, onde ela caiu e se machucou. Na verdade, ela acaba mergulhando nesse poço que é ela mesma. Um poço contaminado por toda uma figura extremamente violenta e controladora que é o pai. O pai é uma figura amedrontadora, um pai que não aceita sugestões de nada. É ele que a leva para um colégio interno de freiras, que a abandona lá e não vai nem buscá-la no Natal. É o pai que entra sorrateiramente em outros quartos da casa para fazer coisas que não deveria. Uma figura super castradora que decide os caminhos, que decide o destino dos seus filhos, da sua esposa, de todos com quem vivem com ele. É por isso que ela quer muito ir embora dali. Ela acaba indo depois, né, para esse colégio interno, mas ela não quer ficar lá. Ela acaba voltando, mas ela tem uma vontade de ir embora, sumir dali, porque ali é um lugar castrador, e aquela imagem do irmão morto, desse sentimento pelo irmão, dessa relação extremamente próxima, efetiva, que ela tem com o irmão, né, é um fantasma que a assombra. E como ela tá sempre em convulsão emocional, digamos assim, ela tem uma dificuldade, evidentemente, de ser muito direta quando ela tá descrevendo as cenas, quando ela tá contando o que aconteceu com ela ao longo da sua vida. E é óbvio que isso parte para a poesia, né? A prosa poética ela acontece quando a prosa tradicional ela não dá mais conta de contar objetivamente todos aqueles sentimentos, aquela culpa, aquela dor, aquele aprisionamento que o personagem sente. É por isso que eu acho que a escritora aqui, ela foi extremamente feliz em escolher, não sei nem se é seu estilo dela em outros textos dela, mas para essa narrativa ela foi muito feliz em escolher essa maneira de contar, porque ela dialoga diretamente com os sentimentos da personagem. E isso é uma boa literatura, né? Boa literatura, ela consegue, se não num livro todo, mas em muitos momentos, fazer uma aproximação entre história, né, entre a narrativa em si e a sua própria estrutura, né? Que no caso aqui é a linguagem. E é interessante o título Água-Luz, né? Vou começar pelo Luz, que é talvez um diminutivo aí de Luzia, né? Que é o nome da personagem. Então, que já vem da palavra luz também, assim como outros nomes como Luiz, Ludovico, etc. Eles derivam da palavra luz, né? Ela é, na verdade, aqui quase que um oposto do que acontece, porque há muita obscuridade, há muita escuridão no interior desses personagens, sobretudo da Luzia. Então é como se fosse quase pontuar uma ironia quase de ter o nome de Luzia e ter toda essa escuridão dentro de si. A água é um elemento extremamente importante aqui, porque nós temos não só a água, mas aí o que vem da água, o líquido no geral, né? Porque a gente tem aí a água, muitas vezes tem chuva ao longo do livro, né? Tempestades, rio, cachoeira, sangue, entre outras coisas. Então as questões são líquidas, inclusive a fé das personagens se liquefazem, sabe? E essa personagem acaba mergulhando no seu próprio eu, numa melancolia, numa tristeza, pode chamar de depressão, que seja, mas justamente quando esses dois nomes se chocam, né? Esses dois nomes se conectam, água e luz, representando tanto o mergulho, tanto um jogo entre claro e escuro na narrativa. Inclusive eu me lembrei muito de um outro livro clássico da literatura brasileira ao ler esse livro aqui, que é A Lavoura Arcaica, do Rado Nassar, né? Para quem lê o livro, vai ficar isso muito claro. E assim, eu não quero aqui de maneira nenhuma dizer que a autora tentou simular, né, copiar o Rado Nassar no Lavoura Arcaica. Ao contrário, ela tem um texto que se sustenta, ele não é uma cópia, é um texto que tem os seus próprios alicerces e que uma narrativa é conduzida por sua própria
força e por sua própria inovação. Não tem como a gente dizer que é uma cópia, longe disso, né? Mas assim, há alguns elementos que nos fazem lembrar, né? A relação dos irmãos, e eu não vou desenvolver muito para não dar spoiler. A relação de um pai castrador, uma figura muito castradora e violenta. A tentativa de ir embora de casa e você ter que voltar porque você não tem outro caminho para seguir e acaba sendo condenado a voltar à casa dos pais. São elementos que conversam entre si aí, fazem esses dois livros conversarem bastante. Daria para desenvolver mais aqui, sobretudo falar da figura desse pai e de alguns atos que ele comete, mas também acho que é bastante crucial guardar aí essas informações para que você, leitor, leitora, quando for encontrar o livro, né, tiver o livro nas mãos e for desenvolver a leitura, que você tenha essa impressão diretamente com a leitura e não aqui eu falando para vocês todos os elementos que acontecem ao longo do livro. Ou seja, um livro pequeno, um livro curto, mas nem por isso um livro simples. É um livro bastante profundo, ela consegue dar várias camadas em um número bastante curto de páginas. É isso que eu tinha para dizer, gente. Leiam Água Luz, da Cecília Rojas, publicado pela Mondro em 2023. Apoiem as pequenas editoras. Há muita coisa boa sendo publicada em pequenas e médias editoras no Brasil. Não existe só a Companhia das Letras, Todavia, Intrínseca, HarperCollins, Record, O Roco, que são realmente, de fato, grandes editoras que têm catálogos imensos e contribuem muito para a literatura, para a literatura nacional, talvez menos, mas para que a gente tenha, por exemplo, livros publicados no exterior. Mas também há editoras pequenas muito boas aqui. Vocês sabem, nós somos parceiros da editora Mondro, da editora Moinhos, somos parceiros também da editora Madrepérola e da editora Folheando, além de ter recebido livros aqui de outras editoras que a gente gosta muito e que fazem trabalhos muito importantes, publicando boa literatura, sobretudo brasileira, mas também latino-americana e mundial contemporânea, trazendo para o leitor brasileiro edições de qualidade e literatura de qualidade. Escreva aqui nos comentários se você gostou da resenha, se você gosta desse tipo de narrativa, se a minha resenha fez com que você se interessasse pelo livro. Lembrando que a gente tem um cupom de desconto no site da Mondro, que é o cupom Acrópole Revisitada. Você coloca lá o seu livro, né, no seu carrinho, lá o livro que você quer, e depois você aplica esse cupom no final e você tem 10% de desconto no site da editora. Sem mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!